Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma vez o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 17 de fevereiro de 2021, consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos, entre algumas perguntas, encontramos uma pergunta que nós consideramos de muita importância sem diminuir as demais. E é que perguntam o que diz a religião espírita sobre o aborto. Ora lá, o Espiritismo reprova o aborto, é contra o aborto e contra toda e qualquer violência, sobretudo contra o aborto, porque o aborto é um crime hediondo, porque o ser abortado não tem a menor possibilidade de defesa. Logo, o aborto criminoso, ele é hediondo, um assassínio hediondo, e o Espiritismo é contra, reprova. E nós sabemos que existem apenas para esclarecimento da pergunta, nós sabemos que tem 3 tipos de aborto. Existe o aborto criminoso, é o que nós conhecemos, o indesejável, e a mulher então combina por iniciativa própria e combinando com o parceiro, eles estão comprometidos com as leis divinas, com as leis de Deus. Está comprometido também o médico ou a enfermeira que faz o aborto. O trio estão comprometidos com as leis de Deus. E o outro aborto que nós conhecemos, que nós temos conhecimento, é o aborto terapêutico, que é aquele em que no parto fica em jogo a vida da mulher, corre o risco a vida da mulher e a vida da criança. Então, neste caso, considerando os males o menor, sacrifica-se a criança em favor da mãe. Este é o aborto terapêutico. O Espiritismo não desaprova, porque a mulher sobrevive, porque mais na frente ela vai ter oportunidade, possibilidade de novamente conceber aquele mesmo filho, que pode ser um espírito amigo dela, que veio para protegê-la, ou pode ser um espírito inimigo dela, de outras encarnações, que veio e foi abortado, não é? Foi abortado, e esse espírito veio para ser um protetor dela também, e reconciliar com ela de males, entre eles que houve em outras encarnações. Esse é o segundo tipo de aborto, que é o terapêutico, que o Espiritismo não desaprova, aprova.
E o outro tipo de aborto que é permitido pelas leis da nossa nação é o aborto por estupro, que a lei permite que esse tipo de aborto seja permitido. Mas a mulher, ela poderia fazer um sacrifício, não é? E esquecer a lei que permite e ter o filho dela natural. Porque ela tendo o filho dela natural, não abortando, ela vai receber aí um espírito que vai lhe proteger. Além de receber a proteção completa dos poderes espirituais, dos espíritos elevados, de Deus, porque ela fez o sacrifício, ocultou ou esqueceu a lei escrita, a legislação dos homens que permite o aborto, neste caso de estupro, ela esquece e passa a ter o filho dela naturalmente. Então ela cresce, ela eleva-se espiritualmente, porque ela fez o sacrifício. Isto seria bom para ela. E nós sabemos que o aborto, ele é um crime hediondo, conforme nós dissemos, porque a criança, o feto, não é? Ele não tem nenhuma possibilidade de defesa. Logo, é um crime hediondo perante as leis de Deus. Mesmo que as leis humanas permitam, acreditamos que a lei moral, que está inscrita na consciência, não permite. Vai acusar, vai aplicar as penalidades, porque é um aborto, é um crime, é um ato assassínio. Nem sempre aquilo que as leis humanas permitem também as leis morais, que são as leis de Deus, que constituem a justiça divina, que é retíssima. E ela funciona na consciência de cada criatura. E de modo que esperamos atender à pergunta, não é, que está no nosso e-mail, se o Espiritismo, o que diz o Espiritismo, o que diz a religião espírita sobre o aborto. O Espiritismo, voltamos a dizer enfaticamente, o Espiritismo condena, é contra, reprova o aborto criminoso, aprova o terapêutico. E quanto ao por estupro, apenas uma sugestão, conforme dissemos, sacrifica a mulher, sacrifica-se em favor do filho que vai nascer, esquece a lei que lhe permite e permite-se a ter naturalmente a sua criança, o seu filho. Isto é o que nós acabamos de responder, atendendo à solicitação desta criatura que pediu. E esta mesma criatura nos pergunta aqui se a depressão pode passar para o depois da morte. Uma pessoa é depressiva e se essa depressão pode passar para o depois da morte? Pode. A depressão pode passar para o mundo espiritual e pode até, de acordo com a sua gravidade, pode até passar para outra encarnação, a encarnação futura, tendo em vista que a depressão não é uma doença, não é uma enfermidade física do corpo, do cérebro. A depressão é um estado de espírito, não é uma doença do corpo, não é uma doença do cérebro, é um estado de espírito.
que se reflete através de angústia profunda e prolongada, se manifesta através de uma solidão, um desejo de suicidar-se, o desgosto completo pela vida, amarguras profundas, angústias deprimentes profundas, é o estado de espírito. Logo, como é um problema do espírito, da alma, pode continuar para o mundo espiritual por depois da morte. E pode o espírito, de acordo com as suas dívidas, se sobretudo praticou também um suicídio, aí pode passar as consequências para outras encarnações. E de maneira que, respondendo a esta pergunta da nossa irmã, não é, que é se a depressão pode passar para o mundo espiritual, pode, porque não é uma doença do corpo, é distúrbio, estado de espírito, não é? O espírito está triste, a alma está triste, está amargurada, perdeu o gosto pela vida, aí se manifesta em forma de depressão. Logo é da alma, não é do corpo. Porque se fosse do corpo, com a morte se acabaria. Mas como é um estado de espírito, passa para o outro lado da vida. E algumas vezes passa para outras encarnações. E de maneira que esperamos atender a estas duas perguntas e voltamos com o programa Encontro com o Espiritismo, com outro tema, com outro assunto. Muita paz para todos.